Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DEC Proteste que reúne algumas dicas de poupança e hoje temos aqui a Magda Canas porque vamos falar sobre IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis. IMI é um imposto que é cobrado aos proprietários de imóveis, sejam casas, sejam terrenos, mas aqui falamos hoje especificamente sobre casas. E vamos falar para todos os proprietários de casas, quer sejam habitações próprias e permanentes, quer sejam habitações secundárias. Este é um imposto que todos têm que pagar, que é cobrado pelo Estado, mas que depois reverte a favor da respectiva autarquia onde a casa se localiza. Depois de comprar casa, Magda, é possível ficar ali alguns anos isento de imposto, mas é preciso que a casa reúna alguns critérios. A casa e não só, Ana, é necessário também que o próprio agregado familiar reúna alguns critérios. Ou seja, aquilo que está previsto na lei neste momento é que a isenção vigora durante os primeiros 3 anos, podendo ser alargada até 5 anos. No entanto, o valor patrimonial tributário da casa, ou seja, o valor que a casa tem para as finanças, não pode ser superior a 125 mil euros. Em relação ao património, portanto, ao rendimento coletável daquele agregado familiar anual, também não pode ser superior a 153.300 euros. Ou seja, temos aqui 2 patamares de isenção. Quem cumpre esses critérios, em princípio, fica automaticamente isento. E reparem que não estamos a falar do valor que é dado para comprar a casa, não é o preço da casa que está em causa. Valor patrimonial tributário. Exatamente, o valor que é dado às finanças e que nem sempre corresponde ao preço da casa. A maioria das vezes não corresponde. A maioria das vezes não corresponde. O VPT, que é assim a sigla que é atribuída ao valor patrimonial tributário, é um valor que está definido nas cadernetas prediais das casas e que pode ser consultado lá e que, como tu bem dizes, raramente coincide com o preço das casas aos dias e aos preços que elas estão atualmente a ser praticadas no mercado. Esta isenção é atribuída de forma automática e é apenas dada a imóveis até 125 mil euros, como disseste, que é um patamar que está parado no tempo. Parado no tempo e há demasiado tempo, passa a repetição, porque estes 125 mil euros mantêm-se estáticos desde 2012, ou seja, nós tínhamos um valor superior a 125 mil euros até 2012, no entanto, em 2012, por medidas tomadas no âmbito da intervenção da Troika, de facto foi muito reduzido. E foi muito reduzido e ficou parado no tempo. Ou seja, ficou nos 125 mil euros até ao dia de hoje, 12 anos envolvidos da intervenção da Troika. Então, o que a DEC Proteste, desde já, exige, é que estes 125 mil euros sejam imediatamente atualizados para os 150 mil euros, na medida em que realmente vai permitir que muito mais famílias consigam aceder a esta isenção e que de facto é uma questão de justiça fiscal. Ou seja, nós até 2012 tínhamos um patamar de isenção que era tendencialmente revisto todos os anos, porque isso estava previsto na lei. Neste momento, isso não está previsto na lei. Então, outra exigência da DEC Proteste é exatamente que passe ou que volte a estar previsto na lei, de modo a acomodar realmente a evolução do valor patrimonial tributário dos imóveis. É porque 125 mil euros há 12 anos não eram... Não corresponde àquilo que é hoje, não é? 125 mil euros e nos preços das casas, que não é disso que estamos a falar dos valores tributários, mas o esforço para comprar casa hoje em dia é um esforço muito mais acrescido para valores muito mais elevados do que eram na época e depois não ter acesso àquela isenção durante 3 anos, que antigamente era muito mais fácil de conseguir, até porque, como dizes, antes de 2012, quem comprava uma casa de 130, 140 mil euros de VPT tinha acesso à isenção. Tinha acesso à isenção. E depois aqui também há uma outra questão, que é o facto de o valor patrimonial tributário ser revisto tendencialmente de 3 em 3 anos, porque há as avaliações automáticas de que tanto se fala, faz com que, de facto, aos olhos das finanças, as casas aumentem de valor, vão valorizando. No entanto, para efeitos de isenção, essas casas não valorizam, o que, no fundo, nos deixa perceber que existe aqui 2 pesos e 2 medidas. Pronto, o valor da casa vai subindo ao ritmo da inflação,
mas a isenção mas o não patamar acompanha. da isenção não acompanha, exatamente. Há também isenções, e já que falamos aqui neste podcast sobre poupar no IMI, há isenções, e esta é uma delas, a isenção dos 3 anos inicial é distribuída de forma automática. Se por acaso alguém está a merecer essa isenção ou está a corresponder aos requisitos e não lhe foi atribuída a isenção automaticamente, deve reclamar nas finanças. Deve reclamar nas finanças. O recurso ao e-balcão será então a primeira sugestão que podemos fazer e depois, dependendo da resposta que a autoridade tributária dê a essa intervenção, pode ou não avançar-se por outras instâncias. Muito bem. O e-balcão, para clarificarmos aqui, é a caixa de contacto do tem portal das exatamente esta finanças. designação no canto inferior direito do portal das finanças. Com esta designação, é balcão, muito facilmente se encontra lá o imposto a que se está a referir aquela reclamação e um espaço para fazer a sua exposição, que não tem de ser muito completa, não tem de ser muito fundamentada. Basta, de facto, mostrar que se cumpre aqueles requisitos e que a isenção, apesar de tudo, não foi atribuída. E que se pede isso. Agora, para quem já passou esses 3 anos e teve direito à isenção ou não, e para quem agora está a ser confrontado ciclicamente com uma cartinha para pagar, porque é disso que estamos a falar, há uma conta para pagar, há um imposto que é cobrado pelo Estado e que, como falámos, reverte para a autarquia, mas chegados a esse ponto em que há um imposto a pagar, falamos aqui, Magda, em poupança no IMI, porque de facto há um imposto que está a ser cobrado, mas que nem sempre está a ser cobrado no valor justo. Sim, nem sempre está a ser cobrado no valor justo e há pouco falávamos também nas avaliações automáticas e tem um pouco a ver com isto. Ou seja, o segredo para se poupar no IMI está no valor patrimonial tributário. É aqui o epicentro de todo o resto que gira à sua volta, no fundo. Quando falamos no cálculo do valor patrimonial tributário, para ele concorrem vários coeficientes. Falamos, por exemplo, do coeficiente de conforto, de localização, de vetustez, e aí levantam-se alguns problemas. Porquê? Porque as avaliações automáticas, que à partida serão feitas de 3 em 3 anos pela autoridade tributária, não consideram todos os coeficientes que deveriam concorrer para o cálculo do VPT. No fundo, aquilo que fazem quando se atualiza o valor patrimonial tributário a cada 3 anos é acomodar o valor patrimonial tributário à inflação. Acaba por ser esse o movimento. Esquecendo todos os coeficientes que poderiam, então, fazer com que esse valor fosse mais justo, mais próximo daquele que, de facto, é atribuível àquele imóvel. Ou seja, como estás a dizer, é que se atualiza apenas o valor final e não as parcelas da conta. As parcelas da conta. E o melhor exemplo que nós podemos aqui dar é o coeficiente de vetustez, que mais não é do que a idade do imóvel. A idade do imóvel, sim. E se dermos aqui um exemplo de um imóvel que tem 3 anos, que foi comprado novo, adquirido novo, o valor patrimonial tributário deste imóvel pagará, o IMI calculado para este imóvel será calculado de acordo com com um coeficiente de vetustez de 1. Que corresponde a um imóvel novo. A um imóvel novo, porque entre os 0 e os 2 anos de idade daquele imóvel, o coeficiente é de 1. No entanto, já estamos aqui a falar de um imóvel que tem mais de 2 anos, ou seja, já vai entrar na gaveta seguinte. Se tiver 3 ou 4, ele já devia estar a ser taxado como tal, mas está considerado aos olhos das finanças, continua a ser novo. Precisamente, ou seja, em vez de 1 de coeficiente de vetustez, já se deveria aplicar o 0,9 e isso faz toda a diferença nas contas finais. Tudo conta. É isso mesmo. Tudo conta. No caso das casas mais antigas, contará ainda mais porque deve haver muitos proprietários pelo país fora que têm casas há 15, 20 anos e que se calhar estão dadas como novas ou como recentes nas finanças. Sim, e no fundo esses proprietários continuam a pagar um IMI para essas casas antigas como se elas fossem muito mais novas, provavelmente não novas, mas muito mais novas do que na realidade são. Porque, de facto, estas avaliações automáticas não são completas e elas só são completas em uma de 2 possibilidades, que é ou por intervenção do próprio proprietário, que se dirige às finanças e pede uma reavaliação, e mais à frente falaremos disso,
ou por ter havido alguma transação, ou seja, uma doação, uma venda, uma herança. Isso sim faz com que o valor patrimonial tributário daquela casa se aproxime do valor justo a pagar de IMI. Temos estado aqui a falar, Magda, temos estado a falar do valor patrimonial tributário, que para quem não está muito familiarizado com esses termos, pode facilmente encontrá-lo também no portal das finanças, consultando a caderneta predial do seu imóvel. Sim. E aí estará lá o tem valor exatamente esta patrimonial. designação, num dos retângulos do documento, tem esta mesma designação, valor patrimonial tributário. E encontra também a forma de cálculo que foi feita para o seu IMI, com os vários coeficientes, e pode consultar que o coeficiente é que foi atribuído também para a idade, e idade, aos olhos no vocabulário das finanças, chama-se de facto vetustez. Sim, a caderneta predial até é um documento bastante completo, na medida em que tem não só, de facto, estes dados todos que nós estamos aqui a falar sobre o valor que aquele imóvel tem para as finanças, como tem a sua propriedade, o valor patrimonial que tinha antes da última avaliação. Portanto, é um documento rico e que tem uma validade de 6 meses, portanto, enfim, como também não tem custos, a cada 6 meses, de facto, é conveniente que os proprietários vão lá verificar se mantém tudo igual ou não. Mas todos sabemos que nem sempre aquela linguagem é facilmente percebida por todos os contribuintes, portanto é necessário também aqui darmos uma ajuda a explicar este vocabulário técnico que as finanças usam. Muito bem, então podemos constatar que o valor que está a ser cobrado de IMI pode não ser justo. Como é que os contribuintes podem fazê-lo? E a DEC Proteste há muitos anos, já por volta de 2013, construiu o simulador, que é bastante conhecido, o simulador de IMI, que permite aos contribuintes verificarem se o IMI que estão a pagar, se o imposto que lhes está a ser cobrado é justo ou não. Como é que a ferramenta funciona? Explica um bocadinho para quem não a conhece. Sim, enfim, basta que acedam a paguemenosimi.pt e ao aceder a este site, a este simulador, ter perto por perto a caderneta predial atualizada, porque vai ser um documento de onde resultarão quase todos os elementos que precisa. Os dados que são precisos para preencher o simulador. Fazer um registro muito breve. A partir do momento em que faz o registro, o próprio simulador indica onde ir buscar cada um dos coeficientes, dos valores que exige à caderneta predial, exatamente, e com uma imagem que permite perceber exatamente qual é o ponto do documento onde essa informação está. É uma cópia integral e em 3 passos, basicamente, ou seja, nas várias janelas que vai abrindo, serão 3 passos no total, vai ter um resultado imediato, sem custos, e que é universal, ou seja, para todos os proprietários que queiram utilizar uma ou mais vezes aquele simulador. E o que é que lhe vai dizer? Vai dizer quanto é que está a pagar? Quanto é que está a pagar, quanto é que é o valor justo a pagar, quanto é que se há estar margem a pagar, de poupança ou não, no fundo. Portanto, essa resposta vai ser recebida também no seu e-mail, portanto, no e-mail que associar ao registro, e caso não exista qualquer margem de poupança, o simulador ainda tem uma outra funcionalidade, que é clicar na opção de notificações e quando voltar a ser oportuno fazer uma simulação, então o próprio sistema vai lembrar o proprietário que está na altura de voltar a pensar sobre o assunto, volta ao simulador, faz nova simulação e percebe se de facto é o momento certo ou não. Isto é importante para quê? Porque se alguém for pedir uma nova avaliação às finanças, fica vinculado àquele resultado favorável ou desfavorável durante os 3 anos seguintes. Ou seja, recorrer a um simulador como o da DEC Proteste, paguemenosimi.pt, é garantir que essa oportunidade, no fundo, não é perdida e que durante aqueles 3 anos, se um resultado for prejudicial, não vai ficar vinculado a esse resultado que o prejudica. Ou seja, recapitulando, nós aconselhamos que toda a gente verifique primeiro se vale a pena poupar, porque o simulador diz isso, vale a pena pedir a nova avaliação às finanças porque vai haver poupança, mas também diz que se não vai haver poupança e, nesse caso, mais vale ficar quietinho. Mais vale, exatamente, é essa a recomendação que nós fazemos, ou seja, se vale a pena poupar, então avance para um novo pedido de avaliação às finanças. E antes do dia 31 de dezembro de cada ano, se quer que isso já produza efeitos para o próximo ano. Isto é um conselho importante.
Se o simulador indicar que à presente data, e repare, isto é apenas por agora, não existe qualquer margem de poupança, então o nosso conselho é que nada faça. E que nada faça e que espere por ser notificado e carregue na opção de ser notificado, quando for oportuno voltar a fazer aquela simulação para repensar aquele tema da sua vida. Este é o melhor conselho que se pode dar para não se comprometer com um resultado que de facto pode prejudicar. Porque, entretanto, muitas zonas do país valorizaram ou aconteceram algumas alterações outras alterações que afetam o valor do imóvel e, portanto, às vezes mexendo numa coisa, mexe-se noutra e só vale a pena avançar com o pedido de avaliação às finanças se for de facto para ter um resultado mais favorável que permita a poupança. E é isso que o simulador, no fundo, diz no final, vale a pena poupar. E, na verdade, à presente data ainda é possível poupar em todos os municípios do país. A DEC Proteste tem um ranking. Não todos os contribuintes, mas não todos os contribuintes, mas em todos os municípios do país é possível. Tem que se ver caso a caso. Certo. Ou seja, não se pode simplesmente ler um artigo a algures e pensar, se calhar é o momento certo e vou fazer o meu pedido de avaliação. Não, porque isso é um pedido pouco esclarecido. E é um risco. E é um grande risco. O que nós aconselhamos é exatamente, aconselhamos e não só, e guiamos e ajudamos a fazer, é ver se vale a pena. Isso é que é importante. E dizia que no nosso simulador temos um ranking, no simulador da DEC Proteste temos um ranking dos concelhos onde se pode poupar mais. De acordo com os últimos dados, encontramos concelhos como Lisboa, naturalmente porque também tem muito imobiliário, sim, claro. Mas Sintra, Porto, enfim, não está apenas limitado à capital do país e, de facto, encontramos aqui muitos outros municípios no ranking de poupança. Onde há contribuintes que podiam estar a poupar e não estão porque não E usar esse dinheiro para outras coisas. Nós temos que os portugueses são um bocadinho resistentes a esta coisa de tomar iniciativa, de mudar, seja de fornecedor de energia, de telecomunicações, também de fazer estas diligências para mudar, para pedir a revisão do imposto que estão a pagar. Neste caso, como tu dizes, não vale a pena para toda a gente, isso só convém tomar essa medida se valer a pena. É no simulador, como disseste, que vai descobrir se vale a pena. Agora, partindo do princípio que o simulador diz que sim, avance, está na altura, você está de facto a pagar IMI a mais e poderia estar a poupar todos os anos no IMI, se pedisse às finanças essa nova avaliação, guia-nos lá por esse caminho. Qual é essa jornada? É assim uma coisa tão complexa de fazer? Não é uma coisa complexa e tem mais do que uma possibilidade. Ou seja, apresentar o modelo 1 do IMI pode-se fazer online, portanto, basta aceder ao portal das finanças com as credenciais que já se usaram de resto para se obter a caderneta predial, portanto, exato, é algo de facto fácil. E nesse mesmo portal, então, apresentar o modelo 1 do IMI. Ainda assim, para os contribuintes que estão menos familiarizados com estes temas, de facto, embora seja um procedimento fácil, também há a possibilidade de continuarem a dirigir-se a um balcão, a um serviço de finanças e pedirem ajuda. Mas o importante aqui é que, independentemente de seguirem por um caminho ou por outro, é que o façam sempre até ao final do ano, para que no ano seguinte não estejam ainda a pagar por um valor que já está desajustado em relação ao valor do seu imóvel. Sim, porque mudar o imposto do próprio ano não é possível, mas é sempre possível mudar se a avaliação for feita e se concretizar a poupança, no ano seguinte já terá impacto. Eu até diria mais, Ana, se nós nos preocupamos em procurar o supermercado mais barato, se nós nos preocupamos em procurar o fornecedor de eletricidade mais barato, porque é que nós continuamos a insistir em pagar mais imposto do que poderíamos estar a pagar? E é uma conta que é uma questão de justiça fiscal. É uma conta que pesa todos os anos é uma questão de justiça no orçamento das famílias. Havendo essa possibilidade, esse pedido é gratuito? É gratuito. Sim. E importa é que seja feito até ao dia 31 de dezembro. Ou seja, imagina que é feito no dia 30 de dezembro. Se for feito no dia 30 de dezembro, ainda que a resposta não surja de imediato, porque não surge, não é? Como o pedido foi apresentado antes do final do ano, já produzirá efeitos para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Portanto, também se pode entregar em janeiro, mas terá ainda só efeitos no ano a seguir, porque é sempre no ano civil a seguir que tem impacto na conta. Portanto, por isso é que a recomendação é sempre fazer até 31 de dezembro, para que a conta seguinte, em maio,
já venha Mas o com nosso a simulador diferença. também ajuda nisso tudo, ou seja, o simulador da DEC ProTeste não só ajuda a fazer toda esta simulação, como tem uma secção de esclarecimentos relacionados com o IMI, que permite ter noção das datas de pagamento, das taxas, enfim, que, como sabes, podem variar de município para município, explica, enfim, qual é a ponderação de todos estes coeficientes que nós estávamos aqui a falar. Há muitos dados, a questão do IMI familiar, que é um desconto também em relação ao IMI, que pode ser interessante para os agregados familiares com mais filhos. Nesses casos, o município dá um desconto por cada dependente, não é? Que exatamente, também é automático, enfim, portanto, é outro dado a ter em consideração e que está também nos esclarecimentos do simulador pague-imi.pt e, portanto, é no fundo um dossiê, uma ajuda, um gestor do IMI que nós encontramos no pague-imi.pt. Muito bem, tarefa que fica para os proprietários de imóveis, ir confirmar se o imposto está a ser cobrado corretamente ou se há margem para pedir esse recálculo. Havendo margem, é fazê-lo até ao final do ano e não se pode fazê-lo todos os anos. É preciso ter também 3 em 3 anos. O máximo de 3 em 3 anos é que se pode fazer este pedido às finanças. Mas é um pedido que também é gratuito e que tem... Ainda assim, se foi uma casa comprada mais recentemente, ou herdada mais recentemente, ou partilhada no âmbito de um divórcio também mais recentemente, poderá ainda não ser o momento de pedir uma nova avaliação, porque ainda não terão passado, então, 3 anos envolvidos desse acontecimento. Muito e, portanto, bem. isso é uma das possibilidades para uma avaliação extraordinária, no fundo, que não aquelas automáticas de que nós falamos há pouco. E mais premente ainda, para quem tem casas na sua posse há muitos anos e nunca fez esta diligência de pedir a nova avaliação do IMI, está provavelmente mais do que na hora de ir confirmar se não estará a pagar imposto mais e não há necessidade de continuarmos isso. Obrigada, Magda. Obrigada. São agora informações que ficam nas suas mãos, se for proprietário de uma casa e quiser confirmar se está a pagar o IMI justo para o seu imóvel, tanto faz se é uma habitação secundária ou uma habitação própria permanente, porque ambos podem pagar este imposto, confirmar se há margem para poupança e, se for o caso, avançar com o pedido de nova avaliação do imóvel às finanças. Aproveite bem toda esta informação, porque saber é poder. Até à próxima.